Dá para perceber que essas últimas histórias deste livro são histórias de solidão. São histórias que têm um tom assim um pouco mais triste, né? Não tem aquele humor, aquele bom humor do início do livro, né? O início do livro tem histórias um pouco mais leves e bem-humoradas. E esses últimos contos do livro são histórias assim que têm um tom mais melancólico e de solidão. São histórias de solidão. Mas nós estamos na penúltima história, né? Só faltam mais duas e agora eu vou para a penúltima história que se chama Rato de Estimação. Um animal monstruoso assustava os moradores. As pessoas iam à delegacia pedir ajuda. O monstro de olhos brilhantes entrava nos quintais, atacava as galinhas, estragava tudo. Os policiais saíam à caça do bicho, mas voltavam desapontados. Tudo começou com uma história de solidão. Sojuquinha, homem de seus 80 anos, miúdo, gago e triste, vivia num canto esquecido daquelas paragens. A cidade ficava a poucas léguas dali, mas ele raramente ia até lá. Tinha preguiça das pessoas. Sua gagueira também não ajudava. Antigamente tentava vencer aquele empecilho, esforçava-se, firmava a voz, endireitava o corpo miúdo, tentava olhar as pessoas nos olhos, mas foi perdendo a esperança não só de vencer a gagueira, mas também de conquistar a Terezinha. Ela sempre zombava dele, imitando-o. Depois entrava em casa às gargalhadas. Ele recolhia os cacos de sua autoestima e retornava para a sua casinha, a casinha de Sozeca e Dona Margarida, seus pais. O tempo passou, Terezinha se casou, teve filhos, mudou-se para outra cidade. Os pais de Juquinha morreram. Ele passou a morar sozinho na casa onde vivera desde nascido. Acostumou-se a viver só. Aos 40 anos, com os pais vivos, ainda era menino. Brincava com formigas, ilhando-as em miolinhos de terra cercado de água para gozar a impossibilidade de as pobrezinhas escaparem dali. Talvez ele próprio se sentisse assim, aprisionado, impotente, diante de obstáculos que desistira de enfrentar. Identificava-se com as formigas. Estava na meia-idade quando os pais morreram. Passou a reinar absoluto na casa. Levou tempo para conquistar o status de pessoa, entre aspas. Olhava-se no espelho e dizia: pessoa, eu sou uma pessoa. Tornando-se pessoa, ainda que precária, aprendeu a cuidar da casa e de si mesmo. Ajustava-se às circunstâncias. Levava a cabo tarefas que agora cabiam somente a ele. Enquanto viveram, seus pais cuidavam de tudo, até das galinhas, da cabra e do porco. Mas, na condição de ser inexistente, Juquinha passara a vida observando o trabalho dos pais. Não lhe foi difícil substituí-los. Estava certo de que, para sobreviver, tinha de tratar dos animais para ter os ovos das galinhas, o leite da cabra e a carne do porco. Matando aquele porco, deveria substituí-lo por um leitão que, no futuro, teria o mesmo destino. Era preciso que uma ou duas galinhas tivessem pintinhos, que cresceriam e se tornariam também galinhas para dar-lhe ovos, novos pintinhos e assim sucessivamente. Quanto à cabra, quando morresse, ia deixá-lo sem leite, a não ser que ele passasse por cima de sua preguiça e fosse ao comércio.
Dinheiro nunca seria problema. De vez em quando vendia uma das joias que vieram passando de geração a geração desde suas tataravós. Acostumara-se a viver com o mínimo. Chato era ter que ir à cidade. Sentia-se mesmo um rei. Seus súditos eram os animais. Voltou a brincar com as formigas. Com um pedaço de ferro, cavava uma circunferência no solo em torno das formigas. Colocava água na fenda de 360 graus e observava o desespero das pobrezinhas. Falava com as galinhas, com a cabra, com o porco, com os passarinhos. Com preguiça, não capinava o terreno. O mato crescia. Um dia apareceu na cozinha um rato. Juquinha armou-se com um pedaço de pau. O bicho parou para encará-lo. Olhos curiosos, mansos. Pareceu-lhe que o rato desejava ser seu amigo. Sr. Juquinha gostava da amizade dos animais, mas... Bem, aquilo era um rato. E ele detestava ratos. Decidiu matá-lo. Ergueu o pedaço de pau e esperou que o rato parasse de olhá-lo daquele jeito tão simpático. Quando o rato lhe deu as costas, entrava por debaixo da porta, outro intruso, uma cobra coral. Pequena, talvez filhote ainda mais, uma cobra. Ela preparou o bote para atacar o pobre rato. Sr. Juquinha tinha de agir rápido, mas com cuidado. Queria atingir a cobra, mas não seu amigo, não o rato. Este, no entanto, antecipou-se. Atacou a intrusa de pele colorida. Os dois lutaram. O rato venceu. Sr. Juquinha descansou na parede um pedaço de pau e se pôs a observar o roedor. Este o encarava de novo. Homem e rato se fitavam. O velho estava fascinado diante daquele olhar que parecia reconhecê-lo. Pela primeira vez sentia-se reconhecido, ainda que por um dentuço de 4 patas. Primeiro trouxe um pratinho com o resto de farofa e colocou diante do bichinho. Depois recolheu numa pá os restos da cobrinha que o rato estraçalhara. O animal passou a visitá-lo todos os dias. Recebia seu alimento no pratinho. Com pouco era possível deslizar a mão sobre o pelo do bicho. Este gostava dos afagos, roçava o pescoço na mão de seu amo. Em homenagem ao pai, Sr. Juquinha passou a chamar o rato de Zeca. Algo estranho se observava. O rato crescia e ganhava dimensões não compatíveis com a sua espécie. Será que é porque mordeu a cobra? Sr. Juquinha se perguntava. Zeca não assustava o dono. Era tranquilo, com um olhar sereno e doce, apesar de já se parecer com uma cutia. Era preciso colocar cada vez mais comida para o bicho. A cada manhã ele estava maior. Quando ele atingiu o tamanho de um porco, Sr. Juquinha ficou preocupado. Diacho, o Zeca não vai parar de crescer? Decidiu não lhe dar mais comida. Mas o bicho entrava em casa empurrando a porta com o focinho. Permanecia dócil, fitava o dono com cativantes olhos. O velho passou a colocar a comida lá fora. Zeca concordou. Mas logo que comia, procurava o dono dentro de casa para receber afagos. Zeca tinha o tamanho de um urso quando passou a assustar as pessoas. A polícia se convenceu. Sim, um animal estranho, um rato do tamanho de um urso. Não ligava mais para a comida que o amo lhe oferecia. Preferia invadir quintais e devorar galinhas. Evitava as galinhas de Sr. Juquinha devido ao respeito e amizade que nutria pelo dono. Era o que pensava o velho.
Zeca era, para todos os efeitos, a única pessoa, entre aspas, que reconhecia a sua existência. Um dia a polícia viu o monstro. Perseguiu o bicho até o nascer do sol. Sô Juquinha preparava o café. Ouviu tiros. Minutos depois surgiu na cozinha, cambaleante, seu querido Zeca, ensanguentado. Deitou-se aos seus pés e o fitou com seus doces olhos. Sô Juquinha viu neles profunda tristeza. Os policiais entraram. Presenciavam o modo como Zeca olhava para seu dono pela última vez. O imenso roedor se abandonou no solo, sem vida. Levaram Sô Juquinha para um asilo. De vez em quando, ele conta essa história lá, mas ninguém acredita.